Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo aqui, lembra dos nossos recados, né? Tá valendo o super desafio do plástico agora nos meses de junho, julho e agosto. Para participar, basta você estar cadastrado na minha lista VIP, isso é muito importante, tá? Os participantes têm que estar cadastrados na minha lista VIP. Para isso, basta você baixar os meus conteúdos aqui, se cadastrar no meu site, se cadastrar na página no Facebook, que você passa a participar do Super Desafio do Plástico. Tem o link aqui na descrição do vídeo com todas as regras, as formas que você pode participar e concorrer a prêmios incríveis. Então vai lá, assiste o vídeo e participe do Super Desafio do Plástico. Também estão abertas as vagas para os cursos online, o curso expresso de introdução aos polímeros, o programa Otimiza a Injeção de Plásticos. Você encontra também aqui os links para se inscrever e participar desses cursos bastante interessantes, 100% online, onde você pode assistir as aulas quando, onde e quantas vezes quiser. Legal? Então, vai lá e procura o curso que mais te interessa e se cadastra. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou aproveitar para responder mais uma solicitação de assinantes aqui dos meus canais. Dessa vez eu vou atender a solicitação do Bruno Reis e do Ronaldo Gomes, que me pediram para falar a respeito das resinas de PET e PBT. Tá? Como são materiais bastante parecidos, eu vou colocá-los aqui no mesmo assunto, a gente vai discutir a respeito desses dois materiais conjuntamente. Tá? E, na verdade, eu vou fazer dois vídeos para tratar desse assunto. Nesse vídeo que você está assistindo agora, eu vou falar um pouco a respeito do que são esses materiais, as suas principais características, as suas principais aplicações. E no segundo vídeo, que vai vir logo na sequência, eu vou falar um pouco a respeito do processamento por injeção desses materiais, tá certo? Desses materiais, o processamento por injeção desses materiais de engenharia muito importantes aí, com uma série de aplicações bastante interessantes, tá certo? Então, fica comigo no vídeo de hoje e no próximo vídeo que você vai saber tudo a respeito das resinas de PET e PBT, essas resinas de poliéster muito interessantes. Como sempre, para você poder aprofundar o seu conteúdo aí, né, ter todas as referências desses materiais e acumular pontos para o Super Desafio do Plástico, tem um PDF bastante completo dessa apresentação que você vai acompanhar aqui no vídeo, que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, tem o link aqui na descrição desse vídeo, o link está escrito baixe o conteúdo desse vídeo em PDF, tá? É só clicar nesse link, deixar seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, esse passo é muito importante, entra nessa mensagem e clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro. Se você não fizer isso, você não vai estar cadastrado na minha lista e não vai poder baixar o PDF. Okay? Então entra na mensagem, clica no link, efetiva o seu cadastro e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Esse procedimento, além de muito importante, essencial para você se cadastrar, ele é fundamental para garantir a sua segurança, a sua privacidade e a segurança da troca de informações entre os nossos sistemas, ok? Se você já está cadastrado na minha lista, você também pode baixar o PDF fazendo o mesmo procedimento. Clica no link ou no botãozinho que está embaixo da janela que você está assistindo, deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ter acesso imediato a esse download, ok? Muito bem. Então, como eu falei para você, hoje eu vou falar a respeito do que são essas resinas, suas principais propriedades e aplicações. Então, colocando aqui a apresentação na tela, está aí para você, tá? A gente vai falar sobre as resinas de PET e resinas de PBT, que são resinas que a gente chama da família dos poliésteres, tá certo? Então, o que são? Eu vou começar a falar com você a respeito dessas resinas, especificando o que são esses poliésteres, né? Então, a gente tem aqui o PET e o PBT, e eu vou mostrar para você a estrutura desses materiais. Primeiro, começando com o PET, né, eu tenho aqui a molécula do polietileno tereftalato, né, o politereftalato de etileno. Tem sempre essa controvérsia com relação ao nome, mas enfim, aqui não vai ser o caso para a gente tratar disso. Essa aqui é a molécula, então o poliéster ele é caracterizado por esse grupamento aqui, né, que é uma ligação carbono, oxigênio, uma dupla ligação no oxigênio aqui dentro da molécula. Tá? Você percebe que ele tem um anel aromático na sua estrutura aqui, isso aqui é muito importante para dar algumas das propriedades que a gente vai ver desse material. Tá? E o PET, particularmente, é um poliéster formado pela reação, né, ou pela polimerização
do dimetiltereftalato, que é essa parte da molécula aqui, até esse primeiro carboninho aqui, né? Então é o dimetiltereftalato. E a segunda parte da molécula é o que a gente chama de etilenoglicol. É um álcool com duas funções álcool, na verdade, que é o que normalmente se denomina um glicol, né, na química orgânica. E esses dois produtos reagem, né, polimerizam para formar então o polietileno, né, o etileno tereftalato, esse etileno ele vem desses dois átomos de carbono aqui, tá, que se ligam então no dimetiltereftalato, certo? Agora, o PBT ele é basicamente a mesma molécula. Você percebe aqui que ele também é a reação do dimetiltereftalato, só que agora, ao invés de a gente ter dois átomos de carbono, nós temos 4 átomos de carbono. Então, o PBT é o polibutileno tereftalato. Então, o que reage com o dimetiltereftalato aqui para formar o PBT é o butileno glicol, tá? Então, a diferença entre o PET e o PBT e o que vai vir aí, todas as diferenças de propriedade, é exatamente o tamanho da molécula do PBT. No caso do PET, nós temos 2 átomos de carbono aqui, a gente tem um polietileno, né, tereftalato, e no caso do PBT, nós temos 4 átomos de carbono aqui, nós temos um polibutileno tereftalato. Ok? Isso é importante porque você percebe que a molécula do PET é um pouco menor, a molécula do PBT é um pouco maior, e isso confere para o PBT um pouco mais de flexibilidade, a molécula tem um pouco mais de mobilidade, né? Você espaça um pouco esses oxigênios aqui na molécula que fazem a interação entre as moléculas, então você dá um pouco mais de flexibilidade para as moléculas de PBT, você abaixa um pouco a temperatura de fusão do material, enfim, vão ser as consequências de todas as propriedades que eu vou mostrar para você daqui a pouco, ok? Mas deu para perceber que basicamente os materiais eles são irmãos ou primos aí, parentes muito próximos, são 2 poliésteres, uma estrutura muito semelhante, a diferença é que um tem 2 átomos de carbono a mais na sua molécula, tá certo? Então, as propriedades que a gente vai falar agora, você vai ver que são muito comuns, né? Muitas das propriedades são comuns a ambos os materiais, e onde existirem as diferenças, eu vou apontar para você. Então vamos começar com as principais vantagens, as principais propriedades interessantes dos poliésteres, particularmente do PET e do PBT. A primeira delas é a estabilidade dimensional, são materiais que absorvem muito pouca água, e ao contrário dos nylons, por exemplo, essa umidade que eles absorvem, por ser uma pequena quantidade, não influencia na mudança dimensional desse material. Eles não incham com a absorção de umidade, tá certo? E por isso apresentam uma estabilidade dimensional bem interessante. A gente vai ver mais para frente que eles podem inclusive substituir nylons em muitas aplicações exatamente quando você precisa de estabilidade dimensional. Outra questão é as propriedades elétricas. São as propriedades elétricas desses materiais que são muito interessantes, eles têm muitas aplicações elétricas, eu vou mostrar para você, tá? Também por essa questão da absorção de água, né? Quando um material que absorve umidade, aquela umidade dentro do material, com todos os sais dissolvidos lá, os aditivos, essa umidade ela acaba interferindo nas propriedades elétricas do material, e no caso dos poliésteres isso não ocorre, então são materiais muito interessantes para aplicações elétricas, principalmente de isolação elétrica. São materiais que proporcionam a obtenção de peças de alto brilho, são materiais extremamente bonitos esteticamente, tá? Mesmo com altas cargas de fibra de vidro, você consegue ter peças muito brilhantes, muito espelhadas, e grandes comprimentos de fluxo, são materiais que conseguem produzir peças bastante grandes, com alto brilho, então é uma outra vantagem, uma outra característica bastante interessante desses materiais, desses poliésteres. São materiais semicristalinos, isso é muito importante, tanto o PET quanto o PBT são materiais semicristalinos e, portanto, possuem uma ótima resistência química, tá? Tem algumas limitações com ácidos e bases fortes que eu vou mostrar para você, mas, em geral, a resistência química do PET e do PBT é muito boa, tá? Onde que se diferencia um pouco as propriedades, falando de propriedades físicas do PET e do PBT? Então, eu coloco um gráfico aqui para você, onde eu separei 6 principais propriedades aqui físicas dos materiais, onde você pode comparar. Então, o PET ele é um pouquinho mais denso que o PBT, ele tem aí um pouquinho a mais
de densidade que o PBT, mas é realmente pouca coisa. Ele contrai um pouco mais do que o PBT, né? As moléculas se aproximam um pouco mais, a cristalinidade do PET é um pouco maior, então a contração desse material ela é também um pouco maior do que a das peças em PBT. Tá? Eu estou comparando aqui particularmente materiais reforçados com fibra de vidro. Tá? O PET ele é um material mais rígido que o PBT, pouca coisa, mas ele é mais rígido que o PBT. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns números para você ter uma noção. Tá? Então, normalmente, para quando você precisa de peças mais estruturais, que suportem mais esforços estáticos, o PET ele está mais direcionado aí para esse tipo de aplicação. Tá? Também para peças de alta temperatura, você vê que a HDT do material, aqui embaixo, né, a HDT do material, temperatura de distorção térmica do PET é ligeiramente superior também, né? Então ele é indicado para aplicações de mais alta temperatura comparado com o PBT. Já o PBT, as grandes vantagens do PBT estão nas propriedades de tenacidade, de impacto, né? Então o PBT ele tem maior alongamento e maior resistência ao impacto que o PET. Então, naquelas aplicações onde você precisa de um pouco mais de tenacidade, um material que seja um pouco mais resistente, né, que absorva um pouco mais de energia, o PBT ele é mais indicado exatamente por aquela questão da molécula maior que eu comentei com você. Né? Ele tem um pouco mais de alongamento, um pouco mais de flexibilidade. Tá? Botando alguns números nessas propriedades e comparando até com um material um pouco mais conhecido aí, que é o nylon, né? O nylon com 30% de fibra, todos os materiais aqui estão carregados, você consegue comparar aqui as propriedades de resistência à tração, de rigidez e as propriedades de temperatura máxima de trabalho para esses vários materiais. Você percebe que sempre o PET ele é um material que é um material mais rígido, um material que resiste mais à tração e pode ser usado a temperaturas mais elevadas comparado tanto com o PBT quanto com o nylon 66, todos eles reforçados com fibras de vidro. Certo? Então aqui alguns números para você ter uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo. Tá? Bom, nem tudo são flores, né? Então esses materiais eles possuem algumas limitações. Né? A primeira delas é a hidrólise, contato com água quente. Os poliésteres em contato com água acima dos 70 graus, eles já começam a ter algum tipo de problema. Tá? Então, em aquelas aplicações onde você vai ter o contato com água aquecida ou então com vapor de água, você tem que tomar cuidado e eles não são materiais muito indicados para esse tipo de aplicação. De novo, já tinha comentado com você, ácidos e bases fortes, né? Então são materiais que, apesar de terem ótimas resistências químicas a muitas substâncias, ácidos e bases fortes, particularmente os ácidos e bases minerais, não são muito legais, tá? E aí vai depender muito da concentração, da temperatura, mas em geral não são aplicações bem-vindas para esses materiais. E resistência a álcoois, tá? Álcoois também podem causar algum tipo de problema, né? Principalmente de despolimerização do material, perda de propriedades, degradação, quebra de moléculas, tá? Então, aplicações que vão ter contato com esse tipo de substância química também, você tem que olhar com bastante cuidado aí, beleza? Muito bem. Aí surgem algumas oportunidades, né? Uma vez que você tem algumas propriedades interessantes, que você tem algumas limitações, você começa a enxergar algumas oportunidades de onde você pode utilizar esses materiais. A primeira delas é a substituição de nylons. Eu tinha falado que os nylons são um dos materiais de engenharia mais versáteis que existem. A gente pode utilizar os nylons em muitas aplicações. Porém, ele tem uma grande limitação que é a estabilidade dimensional. Então, quando você tem aplicações, por exemplo, de alta resistência, alta temperatura, que precisam também de estabilidade dimensional, o nylon começa a ter algum tipo de problema e aí os poliésteres aparecem, tanto o PET quanto o PBT, vai depender muito aí da temperatura de uso, das propriedades de impacto que você precisa, ou o PET ou o PBT podem ser bons substitutos aos nylons exatamente para suprir a necessidade de uma boa estabilidade dimensional. Tá? A substituição de metais é muito interessante também, principalmente por você ter peças de alto brilho, né, você pode substituir uma peça de metal pintada, né, eu vou mostrar inclusive alguns exemplos de aplicações mais para frente, né, então você pode ter a substituição de peças de metal pintadas com uma peça plástica que tem um peso muito mais baixo, né, então você tem uma série de vantagens aí, que advém da redução de peso,
né, vantagens ambientais, economia de combustível, a depender da aplicação, enfim, uma série de vantagens, e também a eliminação da pintura, que é um passo a mais no seu processo de fabricação, envolve custos, envolve mão de obra e envolve também uma questão ambiental bastante importante aí de efluentes, resíduos e por aí vai. Então a substituição de metais por poliésteres ela é bastante interessante, são materiais muito resistentes, então você consegue substituir peças estruturais metálicas aí por esses materiais de forma bastante tranquila. E também os termofixos, né? Eu vou mostrar algumas aplicações também onde os poliésteres substituíram termofixos. Principalmente os termofixos encontram muitas aplicações em alta temperatura ou aplicações elétricas, e os poliésteres a gente viu que tem grandes possibilidades aí, né? Eles são bastante rígidos, têm boas propriedades elétricas, suportam temperaturas elevadas, então eles encaixam bastante para substituir termofixos aí, pensando então na rigidez, aparência, são peças muito bonitas realmente. Vou mostrar algumas aplicações, até algumas bem interessantes para você. Legal? Então, essas são as propriedades desses dois poliésteres bem interessantes, tá? Então, eu vou mostrar para você, com base nessas propriedades, de tudo isso que a gente falou, algumas aplicações típicas desses poliésteres. E nesse ponto, eu acho que você deve estar se perguntando, poxa vida, o Ricardo está falando que o PET principalmente é um material semicristalino, né? Semicristalino normalmente é um material opaco e uma das principais aplicações que eu conheço o PET é em garrafas transparentes, né? De refrigerante, de água que você vê por aí. Realmente, o PET é uma das principais grandes aplicações desse material que a gente conhece hoje, né? Que é disseminada, que é de massa, a aplicação em garrafas. E aí você me pergunta, pô, mas e aí, é o mesmo material? Sim, quimicamente a gente está falando do mesmo material, tá? Existem nas aplicações hoje de embalagens, já surgiram muitas variações do PET em função de necessidades específicas, mas basicamente a gente está falando do mesmo material, tá? O que ocorre é que na fabricação de garrafas, você tem um choque térmico no material, né? O PET é um material que, apesar de ser semicristalino, a cinética de cristalização dele é muito lenta, então você consegue manipular essa cristalização do material no processo. E aí você, com um resfriamento muito rápido, dando um choque térmico no material, você impede a cristalização e obtém materiais então bastante transparentes, materiais amorfos, né? Com o PET. Então essa é uma das grandes aplicações, é o mesmo material, com algumas exceções aí a depender de necessidades específicas, propriedades de barreira, propriedades de maior estabilidade, enfim, aí vai depender muito da aplicação, mas basicamente é o PET e é uma das grandes aplicações desse material, ok? Agora, na verdade, os poliésteres, tanto o PET quanto o PBT, eles surgiram e eles tiveram o seu começo em aplicações na área têxtil, e ainda hoje a gente tem muitas aplicações, inclusive de pós-consumo, né? Reciclagem de poliésteres, do PET, de garrafa principalmente, é muito destinada à área têxtil para a fabricação de tecido, né? Então quando você tem uma roupa, uma camisa, você fala, essa aqui é uma camisa de poliéster, você está falando de uma camisa que a base química dela é o polietileno tereftalato, tá? O PET. Então, é uma das grandes aplicações aí também, ainda hoje, desse material muito interessante. Tá? Agora, aplicações de engenharia, né? Aquelas aplicações que nem sempre a gente tem uma percepção maior, não são aplicações do nosso dia a dia, que são muito interessantes também. Falando do PET, como eu falei, ele é um material muito interessante para peças grandes, peças estruturais, peças de aparência. Então aqui você está vendo uma peça automotiva, né? É o frame, né? A moldura de um teto solar automotivo. É uma peça que precisa de boa aparência superficial, né? Alto brilho, uma peça grande, é uma peça estrutural. Então mostra aí muitas das características do PET que eu comentei com você lá na área de propriedades. Tá? Uma outra característica interessante aqui, né? As propriedades elétricas sendo utilizadas aqui em aplicações de isolação elétrica, que é o PET também, com fibras de vidro sendo utilizado nessa aplicação elétrica. Mais uma aplicação elétrica aqui, a substituição, tanto na anterior quanto nessa, substituição de materiais termofixos, né? A baquelite, que era muito utilizada nessas aplicações elétricas como material isolante, né? Permitiu aí então a substituição pelo PET com fibras de vidro. Mais uma aplicação elétrica aqui também do PET, né? Bobinas elétricas, onde você vai
ter o contato direto com condutores, né? Então muito interessante essa aplicação. Tá? Uma outra aplicação que substituiu os termofixos, né, em ferros de passar roupa, os termofixos eram grandes players aqui nesse tipo de aplicação, né? E o grande problema dos termofixos, particularmente da baquelite aqui nessa aplicação, era a cor, né? Você tinha uma limitação aí de estilo, né? Que a baquelite você só conseguiria cores escuras. E com os poliésteres, particularmente com o PET, você tem uma série de peças aqui em cima, né, que você está vendo, tá? E que permitem a obtenção de peças em diversas tonalidades, em diversas cores diferentes. São materiais que podem ser usados a altas temperaturas e eles têm uma boa estabilidade de cor. Então, mesmo em contato com alta temperatura, eles mantêm essa cor clara, o branco, por exemplo, aqui, e permitem aí, então, a obtenção de vários estilos de cor e de geometria diferentes, uma vez que os termoplásticos oferecem facilidade de moldagem, de geometria muito superior também comparado com os termofixos. Tá? Então, é uma aplicação que foi revolucionada aí em termos de estilo, em termos de design, pelo uso dos poliésteres. Mais uma aplicação bastante interessante aqui, a substituição de metais, né, nos puxadores dos fornos, aqui da tampa dos fornos. Aqui essa aplicação normalmente ela encontra possibilidades para o PET, que suporta temperaturas mais elevadas, e nos manípulos aqui, nos botões do fogão, né, normalmente temperatura um pouco mais baixa, encontra possibilidade de aplicação com o PBT. Tá? Então são peças bem interessantes aqui, de alto brilho, né, peças estéticas de alta resistência térmica, que também utilizam aí das propriedades dos materiais. Tá? Então, a gente viu um pouco das aplicações do PET, agora entrando um pouco nas aplicações do PBT, uma delas que também é uma substituição de termofixos bastante interessante, é em panelas, né, cabos, principalmente os cabos de panela, que tradicionalmente eram feitos também em materiais termofixos, como a baquelite, e que tinha uma restrição muito grande aí de estilo, não só de geometria, mas principalmente de cor, né? Cabo de panela, até algum tempo atrás, era sempre preto, porque a baquelite ela sempre permitia cores mais escuras. E aí você tinha uma limitação de estilo. Com o PBT você consegue então aí geometrias mais ousadas, cores mais interessantes, alto brilho, né? Então você tem aí uma grande aplicação para o PBT. Outra aplicação bastante comum do PBT é o limpador de para-brisa traseiro, né? Essa é uma característica dos poliésteres, particularmente do PET e do PBT. Eles têm uma resistência à ultravioleta muito interessante, intrínseca, com pouca aditivação você consegue ter uma alta durabilidade desses materiais. Então, uma peça que fica exposta constantemente aos raios ultravioleta, a intempéries, encontra boa possibilidade de aplicação aí no PBT. Tá? Outras peças que foram substituídas, os termofixos foram substituídos por PBT, a gente tem aqui a moldura do farol, né? Aquela peça que é metalizada aqui no farol automotivo, tá? Então mostra outra possibilidade dos materiais, dos poliésteres, eles são facilmente metalizáveis, né? Então você tem aqui uma peça bem interessante, uma peça que vai estar exposta a alta temperatura, né? Ela tem que ter estabilidade dimensional para não distorcer o facho de luz e tal, para não comprometer a metalização também. Tá? É uma geometria complexa e tal, mas é uma peça bem interessante aí que a gente acaba não percebendo no nosso dia a dia, uma aplicação em PBT. E finalmente, mais uma aplicação elétrica aqui também em PBT, e a questão aqui, além da questão elétrica, é a necessidade de você ter uma peça mais tenaz, né? Você tem aqui então os snap fits, né? Que é aquelas montagens por encaixe, né, onde o material ele tem que ter uma deflexão para poder permitir a montagem. E como o PET é muito rígido, ele não tem um alongamento tão interessante, aqui no caso o PBT atende muito bem, a temperatura já não é tão elevada como no caso das lâmpadas incandescentes, então você tem aí uma possibilidade diferente de aplicação do PBT. Legal? Bom, com isso eu concluo aqui a parte de apresentação desses materiais, onde você entendeu um pouco mais do que são os poliésteres, o PET e o PBT, tá? Viu um pouco das características desses materiais, viu um pouco das principais aplicações, onde esses materiais são usados no nosso dia a dia, e no próximo vídeo eu vou falar para você um pouco a respeito do processamento desses materiais. Eu fico muito curioso para saber como essa primeira parte aqui te ajudou, te deu alguma ideia, te deu algum insight
para te ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida acadêmica, né? Te ajudou a desenvolver algum projeto que estava enroscado aí. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, deixa um comentário nos meus canais, me manda um e-mail me falando como esse conteúdo te ajudou. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Okay? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, participe do Super Desafio do Plástico baixando os meus conteúdos, fazendo comentários aqui nos meus canais e também participe dos cursos online, muito conteúdo para você e eu vou ficar bastante feliz da gente poder interagir em outras áreas, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo com processamento de poliésteres. Um grande abraço e até lá!